pessoa entrar. Boa noite, meu querido Olá, irmão. tudo bem, doutor Trotti? Tudo Muito jóia? Tá meio bom. baixo, Ed. Deixa Está eu ver. baixo? Ah, não, peraí, sou eu que tô baixo aqui, peraí. Muito bem. Tá me Aumentei o ouvindo volume aqui. bem? Claro, estou te ouvindo super bem aqui. Muito Pessoal, bom. sinaliza aí pra gente, por favor, se vocês estão escutando a gente, falando, se a imagem tá boa. Dá uma sinalizada aí, por favor. Eu já estava dando uma Muito- introduzida aqui, Wesley, comentando que a gente vai falar sobre definhamento em vida, e as duas perguntas que vão nortear nossa conversa é por que as pessoas procrastinam os cuidados com a sua saúde, por que que a gente se Uau, boicota. esse é um tema que realmente vale a pena ser discutido, conversado, né? Porque às vezes a gente pensa, né, que é somente uma questão de força de vontade, né? E aí acho que tem mais questões profundas para a gente compreender um pouco dessa procrastinação, né? O porquê que a gente tem dificuldade para alguns cuidados, né? Então, esse definhamento em vida é interessante a gente fazer essa abordagem nessa live de hoje. Inclusive, eu vou testemunhar aqui que o mérito é seu desse título aí, um título bem forte, impactante, no primeiro momento, mas é que a ideia é essa mesmo, a ideia é impactar o pessoal que estiver assistindo e o pessoal que vai assistir depois, porque a gente quer que vocês saiam daqui, o pessoal que tá assistindo, a gente quer que vocês saiam daqui, no mínimo, pensando, refletindo sobre o que a gente vai falar, É, né? Sobre o que a gente vai comentar. é interessante, né? Só para a gente contextualizar, a gente estava num bate-papo sobre a questão do envelhecimento saudável, né? É. E aí surgiu essa frase e essa frase já nos despertou para a live, né? E foi muito legal que a gente foi construindo e esse tema ficou muito latente, né, na nossa mente para poder conversar sobre o definhamento em vida. Exatamente. A gente combinou, pessoal, eu e o Wesley. O Wesley é pastor e é psicanalista, então ele é muito inteirado desse assunto também. A gente combinou que eu vou dar uma entrada na primeira parte da live, falando sobre a questão física, as questões físicas relacionadas a decisões erradas que a gente toma com relação à parte das doenças, né? Crônico-degenerativas. Depois o Wesley vai entrar na parte mental, na parte emocional, que está por trás, muitas vezes, desses distúrbios orgânicos, desses distúrbios hormonais, desses distúrbios químicos, né? E no final a gente vai finalizar com uma surpresa para vocês aí, que é o mais importante de tudo, né? Que muitos já sabem, na verdade. Mas eu queria já entrar no assunto, então, Erle, para a gente não perder tempo, porque é muito assunto, muita coisa. E eu queria já comentar que eu puxei alguns dados aqui e eu queria que o pessoal pensasse muito no que a gente vai comentar com relação a cada um de nós. Cada um de nós, enquanto a gente estiver conversando, o que isso aí pode estar relacionado com a tua vida, com o momento que você está vivendo. Então, por exemplo, na questão de doenças crônico-degenerativas, eu busquei algumas doenças aqui, por exemplo, o Alzheimer, que ele está relacionado, olha só, com a depressão. A depressão é uma doença crônica que está por trás na evolução ao longo prazo para um Alzheimer, que é aquela situação, uma doença crônico-inflamatória cerebral em que a pessoa vai perdendo a memória, vai esquecendo das coisas, vai esquecendo de coisas simples, vai perdendo a facilidade, a mobilidade até para se alimentar sozinho, não consegue reconhecer nem os familiares. Então, uma situação bem crítica, que normalmente acontece em pessoas muito idosas, mas existem fatores chamados fatores de risco. Então, por exemplo, depressão é um fator de risco, que está relacionado à grande maioria dos casos para Alzheimer, mas também ansiedade, prisão de ventre, constipação, né, intestino preso, perda de peso anormal, obesidade, sedentarismo, hipertensão, tabagismo, estresse crônico ou estresse severo e consumo excessivo de álcool, poluição do ar, diabetes, depressão.
né? Então, você vê que essas doenças crônicas lá na frente vão culminar com um quadro que a gente chama de Alzheimer. Uma pessoa não tem um Alzheimer de uma hora para outra, de um dia para o outro. Sempre tem esses comemorativos. E se você pegar, nós vamos comentar um pouco, vou bater um pouco nessa tecla, na questão, por exemplo, do consumo excessivo do álcool, do tabagismo, do sedentarismo, da obesidade, como fatores de risco de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Né? E é isso que eu quero que o pessoal que tá nos assistindo pensem, no sentido de combater essas questões, porque o que a gente vai falar aqui são doenças totalmente evitáveis, dependendo das nossas decisões diárias, no nosso dia a dia, nós podemos evitar de ter essas doenças lá na frente. Né? Doutor Trotti, uma coisa interessante, acho que talvez para a gente colocar no começo, né? O envelhecimento, ele é inevitável, né? Hoje a gente tem aí vários recursos para estética com essa tendência de retardar ou desacelerar a questão do envelhecimento. Mas o fato é que todos nós envelhecemos, são as nossas alterações fisiológicas que ocorrem, né, em todo organismo multicelular. Então, o envelhecimento ele acontece. A grande questão é que eu posso evitar o definhamento, que é o acelerar desse envelhecimento. Né? Aí é opcional. O envelhecer, né, todos nós estamos nesse processo, mas o acelerar, isso tem a ver com hábitos, comportamentos e também a falta de um hábito saudável de cuidar com a saúde. Né? Exatamente. E aqui, só para a gente já finalizar a questão do Alzheimer, modificar esses fatores de risco, você consegue prevenir ou retardar a demência em até 40% dos casos. Então, você vê que são situações evitáveis, a demência, né? O Alzheimer é a demência, né? A demência senil, né? Então, eu entrei aqui buscando, saindo agora, mudando de assunto, eu procurei aqui na questão de câncer. Câncer é uma doença assim, que a gente tem muito medo, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, por exemplo, câncer de pulmão relacionado com cigarro, né? Ou o câncer do fígado relacionado com bebida alcoólica em excesso, a cirrose hepática relacionada com bebida alcoólica, né? Mas no caso do câncer, eu fui atrás de um câncer que é um dos mais comuns. Porque, por exemplo, no homem, o câncer de próstata é o mais comum. E na mulher, o câncer de mama é o mais comum. Mas o segundo câncer mais comum em ambos os sexos é o câncer do intestino. É o câncer do colo retal, né? Do intestino grosso. E aí eu fui buscar os fatores de risco que podem causar câncer do intestino. E olha só, tabagismo, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de carnes processadas e gorduras animais. Aquelas pessoas que adoram comer churrasco direto. Churrasco é uma delícia, a gente sabe. Mas aquelas pessoas que comem com muita frequência, carne vermelha com muita frequência. Né? Baixo consumo de fibras e verduras, sedentarismo e obesidade. Então, você vê de novo os mesmos fatores de risco por trás de um câncer. Uma pessoa não tem câncer de uma hora para outra. Foram hábitos errados durante muito tempo que levou uma célula do intestino a se multiplicar de forma errada, se proliferar e virar uma displasia e depois uma neoplasia maligna. Uma célula tumoral, que aí vai se espalhar e pode causar metástases, e aí a situação fica muitas vezes irreversível, às vezes a pessoa tem que fazer uma retirada de uma grande parte do intestino, é uma tragédia. Né? Ficar dependente de colostomia, é uma tragédia, isso quando a pessoa sobrevive. Né? É interessante, é interessante como que o corpo ele vai lutando por nós. Exatamente. Né? O corpo ele luta para manter a nossa saúde. E chega um ponto, né? E aí a gente está falando de anos, né? 5, 10, 15, 20 anos que você está exigindo dele, né, algo daquilo que você ingere, daquilo que você come, né? Chega um ponto que ele não tem mais condições para sustentar, para manter um equilíbrio, né? E aí onde começa a desenvolver de uma forma mais agressiva e crônica as doenças
né? E muitas delas, como, né, a gente ouve na medicina, silenciosas. Exatamente. E, como você falou, é a pura verdade. O nosso corpo, ele tenta se defender, ele tenta neutralizar, os nossos órgãos, eles tentam é, é, neutralizar os efeitos nocivos do estresse oxidativo que a gente fala, da inflamação crônica silenciosa ou da glicação, que é o que vai levar lá na frente ao diabetes, né? Ele tenta de várias formas neutralizar esses efeitos, mas chega uma hora que a capacidade de agressão, o potencial agressivo é muito maior do que a capacidade do organismo reagir. E aí começa a aparecer os sinais e sintomas que ali na frente, se não for bem cuidado, a pessoa vai acabar adoecendo de fato, né? O órgão, ele entra num colapso e ele acaba adoecendo de fato. E em alguns casos de forma irreversível, por exemplo, no caso uma cirrose hepática, que aí já é o fim da linha, né? Ou no caso uma insuficiência cardíaca grave, no caso do coração, né? Então, aqui só para pontuar, desses dois que eu falei, Alzheimer e câncer de colo do intestino, né? O tabagismo está por trás deles, né? Aí o tabagismo, só para a gente pontuar algumas coisas que o tabagismo, o cigarro pode causar. E aí por isso que eu pergunto, por que as pessoas hoje, em pleno século XXI, 2023, as pessoas têm mais do que conhecimento suficiente de saber que o cigarro faz mal para a saúde e por que elas continuam pegando aquele negócio lá e botando na boca e colocando aquela fumaça para dentro do corpo. Isso é o que eu fico tentando entender. Por que as pessoas fazem isso? Se matam aos poucos, né? E aí, olha só o que pode causar. Além de tuberculose, pneumonias, úlceras do estômago ou do intestino, impotência sexual, infertilidade, osteoporose, catarata, infarto, AVC, dissecção, aneurisma dissecante da aorta, rasga a principal artéria do corpo, que é uma condição potencialmente fatal, mortalidade altíssima quando chega nesse ponto. Que só operando, muitas vezes, para fazer a pessoa sobreviver e muitas vezes sem muita perspectiva. Ô, Né? Trotti, eu acho que você deve ter esses dados. Em média, quantos por cento das doenças elas são evitáveis? Então, exatamente isso. Quando você, o que acontece que a gente vê no dia a dia, Wesley? O paciente, quando ele entende e ele parece que ele dá um clique nele ali, na cabeça, na mente dele, ele muda a chave e começa a fazer as coisas que precisam ser feitas e vai tirando da vida dele aquelas coisas que estão matando ele tem uma mudança de vida absurda. E ele melhora a expectativa de vida lá para frente, entendeu? Com qualidade, não é só viver mais, ele vai viver melhor. Mas, infelizmente, é a minoria. Então, eu diria para você, em termos assim de porcentagem, que talvez 25% a 30% das pessoas, de fato, mudam as suas vidas. Mudam os seus hábitos alimentares, mudam os seus hábitos de vida, para de fumar, para de beber. Mas, infelizmente, a grande maioria tenta negociar. Faz o tratamento durante um período. Para de fumar ou para de beber durante um período, depois volta. Né? Se é como uma fuga, o que quer que seja. Mas o fato é que as pessoas, simplesmente, elas não conseguem manter uma conduta correta durante muito tempo, a maioria delas, infelizmente. Aí vai entrar nas questões que a gente vai falar mais à frente, que é a questão emocional, mental, que às vezes as pessoas estão presas a algum tipo de cadeia mental, que você vai comentar mais aí na frente, mas que o fato é que as pessoas não conseguem ter uma mudança de simplesmente assim, eu vou mudar, eu vou fazer a coisa certa e começa a fazer. Vai muito além disso, né? Ô, Trotti, acho que daria para fazer uma enquete e perguntar para o pessoal que está acompanhando a gente, né, se você acredita, né, se as pessoas que estão acompanhando acreditam que o fator emocional ele pode ser um fator que complica ou dificulta a tomada de decisão para poder cuidar da saúde. Se tem algo emocional que seja impeditivo, né, ou uma barreira. Exatamente. Acho que seria interessante o pessoal responder sim, não acredito, eu acho que influencia muito, ou influencia pouco, né? Seria interessante o pessoal participar aí. Legal. Galera, vocês que tiverem aí, quiser compartilhar histórias ou perguntas, dúvidas, podem participar com a gente aqui, né?
A Jéssica já falou ali, sem dúvida, o emocional e o espiritual principalmente, que é o que a gente vai falar aqui na segunda e na terceira parte da live, né? Sem dúvida nenhuma, né? E assim, a gente sabe que existem questões hormonais, a gente sabe que existem questões nutricionais, metabólicas, que acabam influenciando de uma forma que a pessoa simplesmente não tem controle sobre as suas decisões, sobre a parte física, de parar de comer doce, parar de comer outras coisas, ou simplesmente parar de beber, né? Às vezes ela está tão desequilibrada organicamente ali, metabolicamente falando, hormonalmente falando, que a gente tem que ajudar. Aí entra nós profissionais no sentido de corrigir esses distúrbios, esses desequilíbrios, seja da tireoide, seja da suprarrenal, seja da resistência à insulina, seja da deficiência de vitaminas e minerais, de forma que a pessoa consiga ter um start ali, dar um start, ter um upgrade, ela começar a melhorar a disposição, o ânimo para que ela comece a fazer exercício, comece a fazer a dieta que ela precisa fazer. Ter ânimo para levantar da cama. Muitas vezes a pessoa não tem ânimo nem para levantar da cama. Hoje eu atendi uma paciente que ela levanta da cama, ela come e volta para a cama. E ela não está conseguindo nem trabalhar, não está conseguindo fazer exercício nenhum, e aí não adianta eu ficar empurrando ela, chacoalhando ela, porque eu tenho que corrigir ali todos os desequilíbrios que estão envolvidos ali na parte química, hormonal dela, né? Para que ela possa ter uma reação ali, né? Só continuando aqui na questão do tabagismo. Câncer de pulmão, doença coronariana, bronquite crônica, câncer de boca, laringe, garganta, língua, esôfago, estômago, câncer, pulmão. Aí pergunta, como que alguém ainda consegue continuar fumando? E é tão impressionante, eu acho que eu já contei isso uma vez aqui, é impressionante que eu tinha um paciente que ele tinha tido infarto e ele fumava um maço por dia e ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado a tempo, foi para o hospital, estava com a artéria entupida, foi feita angioplastia, salvou a vida do cara. E depois, quando ele voltou no consultório, ele estava fumando 2 maços. Então, ele começou fumando um, depois que ele teve todo esse processo, ele estava fumando 2. Aí, como que você explica uma coisa dessa, absurda dessa? Quer dizer, uma coisa que estava, com certeza, era uma das principais causas que estavam matando ele, o cara dobra a aposta como se fosse aquela roleta russa. É impressionante. Impressionante a mente do ser humano, né? Porque ali ninguém estava colocando cigarro na boca dele. Ele que estava simplesmente indo lá comprando e botando, e fumando, né? E é isso que você vai comentar aí mais à frente, né? Olha só um detalhe. Pode falar. Uhum. Não, é interessante que você está colocando, Trotti, e a maioria dessas doenças, elas, digamos assim, de bate-pronto, elas não são visíveis, né? Ela está acontecendo dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, né? Mas é interessante a gente olhar a aparência ou a reação que isso traz para o nosso físico, né? Onde a pessoa ela vai se desconfigurando, ela vai tendo um definhamento, né? Ela vai tendo um abatimento, ela vai sofrendo, o corpo vai dando sinais, né, de que algo não está legal. E aí, quando chega uma fase, um período, né, você vê o corpo, ele não tem força, ele não tem... ele está ali comprometido com aquela doença interna. Exatamente. Ó, a Sônia comentou ali, o tabagismo, muitas vezes o alcoolismo e até mesmo a questão de exagerar na comida é uma válvula de escape. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, é uma fuga, né? É uma fuga. A pessoa... Exatamente. Só que assim, e a fuga, o que acontece? O problema, tanto do cigarro, quanto da bebida, quanto da comida, no caso o açúcar principalmente, causa um bem-estar ali no momento inicial ali. Causa um bem-estar, uma sensação gostosa, né? Um prazer momentâneo ali, que você meio que alivia o estresse do dia a dia, os teus problemas, você meio que, entre aspas, você esquece um pouco dos teus problemas, das tuas dificuldades. E muitas vezes você não quer enfrentar ali os problemas, enfrentar as questões principais da sua vida, muitas vezes. Então, você não quer encarar, então essa é uma forma
prática rápida de fuga. Só que isso tem um custo, um preço. E é como você falou, no primeiro momento a pessoa não sente nada, só sente bem-estar. Mas as consequências vêm no dia seguinte e depois vem lá na frente, porque ela vai perdendo saúde. E a gente vê isso de forma escancarada. Eu já comentei também aqui, não lembro se comentei com você, Wesley. Uma vez foi um paciente consultar comigo, eu tenho 48, vou fazer 49 anos. Foi um paciente consultar comigo e ele tinha a minha idade, mas você olhava para ele tinha a cara de ter 65 anos. Quando ele falou que tinha a minha idade, eu não acreditei. Eu não acreditei. Ele parecia um senhor de idade. Parecia ter 65 anos. Ele tinha a minha idade. Ele era um mês mais velho que eu. Então, assim, E aí... impressionante, né? Até a pele mostra para a gente, a nossa aparência muitas vezes mostra para a gente como que está o nosso corpo por dentro, né? E aí isso é a definição do definhamento, que é a debilitação progressiva. Exato. É o enfraquecimento paulatino, né? E muitas vezes nem paulatino, é acelerado mesmo, né? Acelerado. Com o hábito ali, porque assim, o corpo ele já vai perdendo todas as suas funções, né? Fisiológicas ali, então você acelera o que é natural, né? Exatamente. Não é só a questão de poder envelhecer, mas envelhecer bem, envelhecer saudável, né? Todos nós estamos nesse processo, mas é fundamental ter esse cuidado para você envelhecer bem, né? E o mais importante para você não dar trabalho para os outros, né? Você não dar trabalho para a tua família. E é interessante, assim, que é incrível como que a gente sabe disso e as pessoas ouvem, muitas vezes, ouvem uma live dessa e falam, nossa, caramba, pior que é mesmo. Daqui uma semana ela esquece tudo que foi falado porque ela não consegue simplesmente pôr em prática o que foi falado. Ela simplesmente desliga, né? Não tem aquela atitude. Não adianta nada você assistir uma live, assistir alguém falando alguma coisa que vai melhorar a tua saúde. Se você não fizer a tua parte, não vai acontecer nada, né? Igual aquela frase que a gente já aprendeu, né? Uma injeção ela só funciona quando ela é aplicada, né? Não adianta ficar lá com a seringa lá se não aplicar, se não tomar a injeção não vai resolver, né? E olha só o interessante com relação ao tabagismo, Ellen. Um ano que você para de fumar, o teu risco de infarto cai pela metade. Um ano só. Uau. 5 anos sem fumar, a chance de um AVC cai para níveis iguais às das pessoas não fumantes. Olha que interessante. 10 anos sem fumar, cai 50% o risco de câncer de pulmão. E 15 anos sem fumar, você passa a ter o mesmo risco do que o cara que nunca fumou. Então, ou seja, a gente tem que ter essa atitude intencional. E eu sempre falo para meus clientes, ou você para de uma vez, se tu tiver mais força, mais capacidade, para de uma vez, ou então pelo menos você vai reduzindo. Mas o que a gente vê na prática? A pessoa passa um ano, ela volta lá, ela continua fumando mesmo um maço de cigarro por dia. Parece que ela conta, não, eu preciso fumar um maço, não posso fumar 19, eu tenho que fumar 20 cigarros, senão o corpo vai sentir falta. É impressionante como que a gente se boicota, né? Eu vou adiantar aqui porque eu quero que você entre na parte mental, que é importantíssimo. Na questão do álcool, do etilismo, eu vou só pontuar, porque é um assunto extenso, mas eu vou só pontuar. O álcool ele pode causar problemas em vários órgãos, né? A gente sabe. Uma vez eu assisti uma palestra falando sobre os efeitos do álcool, já que eu não fumava, já não bebia muito, não ligava muito para a bebida, aí mesmo que eu parei, né? Mas olha só o que pode causar: alterações cerebrais, perda da memória, perda de concentração. No primeiro momento ele causa aquela sensação de euforia, aquela sensação de bem-estar, desinibe a pessoa que é muito tímida perde aquela timidez, aquela coisa toda, mas depois começa a alterar de forma mais potente a concentração. Por isso que é perigoso a pessoa, e é isso que a gente fica inconformado. A pessoa bebe e pega o carro para dirigir. Quer dizer, está cansado de saber que isso é perigoso, que pode causar um acidente, por que as pessoas continuam fazendo isso? Parece um suicídio assim, programado, sei lá o que pode chamar isso. Eu não consigo entender uma pessoa que sabe que isso pode causar problemas, está cansado de ouvir histórias de acidentes aí, de mortes graves e continua bebendo, principalmente os jovens, né? Continua bebendo e saindo com o carro para dirigir, para pegar carro, achando que vai dar conta. E não dá.
né? Fora questões crônicas, né? Que aí é o Alzheimer, como a gente comentou, risco de AVC e outras questões, né? Lesões hepáticas, né? Que pode evoluir desde esteatose até uma cirrose, até um câncer de fígado. Eu só vou pontuar, tá? Porque isso aí não é o objetivo da live, a gente ficar entrando muito nos detalhes. No estômago pode causar gastrite, úlceras no estômago, disfunções renais, insuficiência renal, isso o álcool, os efeitos do álcool em excesso. Inflamação do pâncreas, pancreatite, que é uma situação extremamente grave, a pancreatite pode evoluir depois para uma pancreatite crônica, tanto a pancreatite aguda, que tem uma mortalidade muito alta, mas a pancreatite crônica também pode evoluir e diminui muito a qualidade de vida da pessoa que tem problema desse tipo. Problemas cardíacos que eu sempre pontuo aqui, risco de infarto, de hipertensão, de arritmias e por aí vai. Eu não vou nem entrar em detalhes nessa questão. Cardiopatia alcoólica, insuficiência cardíaca, coração inchado por conta do álcool, entendeu? Diminuição do sistema imunológico, enfraquecimento do sistema imunológico, aumento do risco de câncer. Olha só o que o álcool pode fazer. Câncer, laringe, faringe, boca, esôfago, fígado, estômago, intestino, mama, álcool. Engraçado que a gente está fazendo essa live em pleno carnaval. O que os jovens estão fazendo exatamente agora? Tomando todas. Então, assim, Exatamente. é triste falar uma coisa dessa, mas é um suicídio programado, né? E aqui eu queria só pontuar também, porque eu já vou passar a palavra para você, os 3 alimentos que mais matam. O álcool a gente já comentou, não é um alimento, mas 3 coisas que a gente ingere, né? As outras 2 coisas, o glúten e o açúcar, que são coisas também que a gente negligencia. E o álcool, pelo menos, a pessoa sabe, o álcool faz mal, exagerar, mas o açúcar, as pessoas meio que brincam com o açúcar, as pessoas meio que negligenciam, não valorizam tanto o perigo do açúcar em excesso, né? E o glúten é a mesma coisa. Os estudos mais recentes mostram que o glúten está por trás, na grande maioria das doenças crônico-degenerativas. Então, o problema dessas doenças que a gente pontuou aqui, mesmo câncer, infarto, Alzheimer, osteoporose, catarata, essas doenças crônicas todas, a origem do problema é o glúten. Ou seja, começa com uma inflamação intestinal crônica, silenciosa, que vai causando problemas sistêmicos ao longo do tempo, né? Então, só para você ver como que é grave o problema que a gente está vivendo, Wesley. Principalmente com relação aos jovens, né? Que os jovens hoje a situação está muito complexa, né? E aí eu queria agora já muito rápido, né? Adoecendo muito rápido. Muito né? rápido, né? A gente vê jovens tendo problemas antes, né? Te ouvindo, né? E pensando aqui, Trotti, né? Até cabe um tema aí para uma outra live, talvez, com essa questão do vício, lançando um olhar novo da neurociência, né, sobre os caminhos neurais que o vício cria no nosso cérebro e onde a gente fica preso a esses vícios, onde precisa construir novos caminhos neurais para poder diminuir a intensidade e a força daquilo que é construído, né? Mas isso é um outro tema para a gente poder pensar num outro momento, né? E aí, quando a gente vai pensando, né, sobre esse definhamento em vida, que é esse acúmulo de doenças, né, e a pessoa vai se submetendo a essas práticas, hábitos, maus hábitos alimentares, a falta da atividade física também, que vai enfraquecimento, né, o enfraquecimento muscular, né, vai trazendo esse enfraquecimento, é um definhamento. E isso está muito ligado com o definhamento emocional, né? Está muito ligado, diretamente relacionado. E aqui eu quero fazer uma abordagem, usando o trabalho da Liz Bourbeau, que ela fala sobre as 5 feridas emocionais, né? E as 5 feridas emocionais tem
nos nossos comportamentos e, dependendo da ferida emocional que nós temos, e todos nós temos tendência a algum tipo de comida, conforme as nossas feridas emocionais. Às vezes alguma ferida ela é muito mais intensa, às vezes a gente acumula uma, duas feridas ou mais. E isso nos aprisiona. Isso traz um definhamento emocional que, consequentemente, vai demonstrar em maus hábitos, maus comportamentos. Isso vai demonstrar no alimento, né, no vício, né, através das emoções. E desde a nossa infância, nós passamos por experiências, né, das quais sofremos essas feridas, né? E essas experiências, elas podem ser algo que foi feito por nós, em nós intencionalmente, ou que nós interpretamos de forma equivocada. Como eu costumo dizer, né? Criança são excelentes observadoras, péssimas interpretadoras. Ela observa tudo o que está acontecendo. É uma esponja emocional. Porém, ela não tem ainda a capacidade de fazer a interpretação emocional daquele evento que ocorre com ela, né? Então, nós temos 5 feridas emocionais, que é a rejeição, que é o abandono, a humilhação, traição e injustiça. Essas 5 feridas, às vezes nós temos 2 ou 3, né? Mas tem uma ferida que ela é mais intensa. E nós nos movemos por essa ferida, né? Nós agimos em fuga para tentar aliviar a dor dessa ferida. E a primeira ferida que eu quero trabalhar é a rejeição, que tem a ver com o ser, né? A rejeição, o repelir, o afastar, o excluir. A rejeição é uma ferida muito profunda na alma. E essa ferida, né? Por exemplo, a criança que não foi desejada, né? Às vezes, foi os pais, foi um acidente, né? E aí ela pode ter essa ferida e ela absorve esse sentimento de não ser desejada e cria esse espaço na alma, né, da criança, ou a alta expectativa dos pais ter um menino, vem uma menina, ou vice-versa. E aí tem aquela surpresa, tem aquele sentimento de rejeição, né? Então, a partir desse instante, a criança passa a sentir rejeitada e começa a fabricar uma máscara para tentar se defender. E essa máscara de defesa é o escapismo, né? Ela se torna, ela usa essa máscara para escapar daquela situação, escapar da tentativa de ser rejeitada novamente, uma outra vez. Então, a pessoa com a ferida da rejeição mostra essa máscara escapista e ela se sente uma pessoa sem valor, uma pessoa inútil, né? Uma pessoa que ela se deprecia muito. Ela acredita que ela não tem valor como pessoa. E assim, ela começa de todos os meios buscar ser perfeita. Perfeccionismo, né? Para tentar se valorizar aos seus olhos e aos olhos dos outros. É perfeccionista, né? Alguma situação que aconteça, ela diz, eu sei que eu não valho nada, né? O que os outros são mais interessantes do que eu, né? Pouco importa o que eu faça, nunca dá em nada, eu tenho sempre que recomeçar. E aí aquela pessoa, né, tenta se cuidar, tenta fazer uma atividade física, vem qualquer situação, fala, eu não me importo. Para que eu vou cuidar da minha saúde? Para que eu vou cuidar da minha vida? Né? Para que eu vou tentar começar de novo? Né? Já tentei, não deu certo. Né? Então, a pessoa rejeitada, ela tem como também a solidão, é muito solitária, né? E ela precisa receber de atenção. Então, ela busca a solidão, ela não quer tentar de novo, porque ela tem medo de ser rejeitada novamente. Então, essa é uma ferida
ferida, né, da pessoa rejeitada. Qual que é a característica, né, dessa ferida? Perfeccionismo, pessoa mais intelectual, não acreditar no direito de existir, julga-se sem valor, né? Às vezes as pessoas valorizam, mas ela não se valoriza. Ela acredita que não tem valor, né? Ela julga-se incompreendido, né? Então, tem essa dificuldade. E o rejeitado, a fuga para a alimentação, tem a tendência de perder a apetite, né, em virtude de emoções ou medo. Então, ela não come, né, mas ela vai comendo pequenas porções e, como fuga, o rejeitado tem mais a tendência para o açúcar, para o álcool e para as drogas, né? E aí onde entra a fuga para tentar suprir essa dor, né? Suprir essa dor emocional, né? A segunda, no caso, só para concluir aqui a questão da pessoa rejeitada, né, dessa primeira ferida, aquele que sofre de rejeição, alimenta sua ferida sempre que julga inútil ou imprestável, sempre que acha que não faz qualquer diferença na vida dos outros e foge. Assim, para quê? Afinal de contas, para que eu vou me cuidar? Não tenho valor mesmo, né? Não me importo, né? Ninguém me valoriza. Então, por que eu vou me cuidar? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Né? Então, tem esse comportamento. E aí tem a dificuldade de se cuidar, né? A segunda ferida emocional que nós observamos, né, e que Lisa Bourbeau traz, é a ferida do abandono, né? No caso, é diferente do rejeitado, que foi excluído, afastado. O abandono é quando a pessoa é afastada em prol de alguma coisa ou alguma outra pessoa. Exemplo, né? Quando no contexto familiar nasce um bebê novo, a atenção se torna necessária para esse bebê novo. E a criança mais velha, ela se sente abandonada e aí ela começa a ter comportamentos tentando voltar a ser um bebê para poder receber atenção. Isso é muito comum acontecer, né? Porque ele quer chamar a atenção, ele está sentindo abandonado, né? Às vezes pela situação, né, os pais dedicam pouco tempo em função da vida, de trabalho, aquela correria toda, né? A criança sente a falta dos pais, quer a presença dos pais, né? E os pais tentam compensar com presentes, mas não é o suficiente, não supre a dor do abandono. E aí a máscara que a criança usa, né, para a ferida do abandono usa a máscara de ser dependente. Ela usa dependência, né? Então, geralmente ela quer chamar a atenção para si, para prover, né, a necessidade de ser valorizada, né? Então ela chama a atenção, né, para suprir essa necessidade dessa dependência. Então, geralmente, isso já na fase adulta, e também a gente vê na fase, né, em várias fases, é uma pessoa que dramatiza demais, muito, coisas pequenas, situações, incidentes pequenos, ganham uma proporção gigantesca para ela. E aí é assim, a pessoa que faz a tempestade em copo d'água, né? Ou seja, tudo é muito grande, porque ela quer chamar atenção, né? Costuma ter os altos e baixos emocionais, ora está feliz e de repente se sente infeliz e triste. E aí, com esses estados emocionais, fica vulnerável à comida, né? Essa pessoa demonstra não gostar de atividade física, geralmente. A que sofre abandono, ela tende a não gostar da atividade física, né? Parece que nada encaixa, né? E o dependente gosta muito de conversar com toque físico. Então está sempre conversando, está ali apalpando e pega no braço, pega no ombro, gosta de estar pegando, porque ela quer sentir valorizada, pertencente, tocada, valorizada, né? Então a característica geral, né, a que tem a ferida emocional do abandono,
Ela se coloca como vítima, necessidade de presença, de atenção, de apoio, dificuldade de tomar decisão sozinho. Sempre tem que ter alguém ali ajudando a tomar decisões. Chora com muita facilidade, né? E para alimentação, come bem, tem bom apetite e gosta de alimentos macios, porque dá sensação de prazer, dá sensação de atenção. Então, prefere alimentos macios do que alimentos mais crocantes, mais duros, né? Então, tem essa preferência, né? Porque dá uma sensação boa, né? Então, aquele que sofre de abandono alimenta a sua ferida todas as vezes que desiste de um plano que prezava muito, né? E quando não se preocupa o suficiente consigo mesmo, né? Então, acha que está doente demais para mudar de vida. Então, a pessoa que tem a ferida do abandono, não, eu já estou com um problema demais, acho que não vai valer a pena eu querer parar com esse hábito, porque já estou com um problema demais mesmo, acho que não vai resolver, né? Então ela justifica, faz um plano, vê que não deu certo, e aí, não, olha, não vai dar certo porque já estou com o pé mais para lá do que para cá, né? Então não compensa eu querer cuidar. Esse é o discurso, esse é o pensamento que a pessoa que tem a ferida do abandono, que eu quero destacar aqui, Trote, a ferida da humilhação. Aquele que sofreu humilhação, né? Que teve uma situação de um rebaixamento moral, uma exposição negativa, né? Então, a ferida que a pessoa sente é de vergonha, talvez alguma situação em que um dos pais expôs diante da família, diante de outros amiguinhos. Então, ela se sente humilhada. Ela tem nojo, ela tem vergonha, né? A vergonha é muito forte. E aqui, a comparação, ela é destruidora, né? Quando os pais usam a comparação, olha como você está sujo e teu irmão não, ou como você está suja e os teus amiguinhos não. Quando usa as comparações, as situações de humilhação, e aí essa ferida é muito forte. Ou tratamento pejorativos, reforça a humilhação. Então, a máscara que a pessoa que tem a ferida emocional da humilhação, ela usa o masoquismo, né? Ou seja, é o comportamento de uma pessoa que ela encontra satisfação e até prazer em sofrer. Ou seja, ela busca a dor e a humilhação de maneira inconsciente. E ela até planeja situações para que ela possa sofrer a humilhação e a dor antes que uma outra pessoa exponha a ela a humilhação e a dor. Então ela já se coloca numa situação de dor e humilhação antes que alguém o faça, para tentar evitar que o outro humilhe, né? Então, em geral, é uma pessoa que se pune muito, se julga muito antes que o outro faça. Então ela está sempre se condenando, ela está sempre ali se julgando, né? Então, a característica geral, né, da pessoa que tem essa ferida emocional da humilhação, ela sente vergonha de si mesma e dos outros, tem medo que os outros causem vergonha, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui na live, né, das pessoas que estão aqui, olha, a gente vai escolher uma pessoa aqui para poder fazer uma entrevista aqui. Quem tem essa dor já sai ou fica ali naquela angústia, tomara que não seja eu, porque ela tem a vergonha, né? Então ela tenta ter um controle para tentar evitar a vergonha, né? Então ela se coloca em muitas obrigações, ela se coloca em muitas regras, né? Porque ela tem medo de ficar vulnerável, e estando vulnerável eu passo vergonha, eu posso ser humilhado, eu posso ser humilhada, né? Em relação à alimentação, a pessoa que tem essa ferida da humilhação, ela busca a recompensa na comida. Gosta de alimentos ricos em gordura, né? Olha só. E tem vergonha de ser visto comendo gulodice, aí come escondido. Sabe a pessoa que come escondido? Né? Então ela se coloca nessa fuga
né? Mas ao mesmo tempo ela está ali, busca uma recompensa muito grande na comida, gosta de comida gordurosa, né? Então tudo que for gorduroso dá essa sensação boa, né? Prazerosa. Então aquele que sofre de humilhação alimenta a sua ferida todas as vezes que se rebaixa, que se compara com os outros, se desvaloriza. Tá bom? Vamos lá para a gente finalizar aqui. A quarta ferida, a traição, né? Então, se a gente vai olhando, Trotti, essas feridas, elas vão trazendo um definhamento emocional, um abatimento. E se torna uma luta. Exatamente. Nem se dá conta, né? Então, a ferida da traição. Sofrer a infidelidade, ser trapaceado, quebrar confiança. Então, quando existe a percepção de que uma promessa não foi realizada, e que ela foi traída na sua confiança, ela usa a máscara de ser controladora. Ela se torna controladora em tudo, né? E esse mecanismo é uma tentativa de que as promessas que foram feitas sejam realizadas. Então, ela quer manter controle da situação. Então, a pessoa que teve a ferida, né, emocional da traição, ela usa o controle para que nada saia do seu controle, para que ela não seja traída novamente, né? Então, quando os acontecimentos não correm segundo as suas expectativas, ela se torna uma pessoa agressiva, mas ela não se vê como agressiva. Ela não se enxerga como agressiva, né? Na verdade, ela tem um discurso: eu só quero marcar presença, né? Eu sou forte e eu não quero ser enganado de novo. Usa esse discurso. E como controlador, tenta prever o futuro para evitar que seja traída novamente, né? O controlador diz assim: eu prefiro que batam em mim do que mintam para mim. Porque ela sofre com isso. E a característica dessa ferida, a pessoa ela julga-se responsável e forte, mente com facilidade, manipulação, né? Muito convicto das suas razões, né? E medo de ser traído. E quanto à alimentação, bom de apetite, come depressa, gosta de sal e temperos em tudo. É mais voltada para isso. Né? É uma pessoa que está voltada para esse tipo de comida, assim. Então, aquele que sofre de traição alimenta a sua ferida mentindo para si mesmo, acreditando em coisas falsas e não cumprindo seus compromissos consigo mesmo, né? Então, vai criando justificativas para não se cuidar, né? Ela vai criando ideias e tem a dificuldade de sair de hábitos escravizadores em relação à sua saúde. E por último, a quinta ferida emocional, para a gente finalizar aqui essas 5 feridas, a ferida da injustiça, né? O ato ou ação contrária ao que é correto, quando ela não se sente apreciada pelo seu justo valor, né? Então, a ação de autoritarismo pelos seus responsáveis ou seus pais, críticas injustas com frequência, severidade no tratamento, intolerância, gera a ferida emocional de uma pessoa injustiçada. E a máscara que essa pessoa usa, né, da ferida da injustiça é a rigidez. Ela se torna muito rígida, né? Porque ela busca justiça e correção a qualquer preço, né? Ela quer o detalhe de todas as coisas, daquilo que faz e quer que seja correto. É sempre tenso, medo de errar é muito forte, são muito exigentes consigo mesmas, né? O rígido é mais propenso ao estresse, pois faz questão da perfeição em tudo. Então está sempre em alta rotação, em estresse constante, né? E é a pessoa que evita o toque físico. Já o abandono, que quer o toque físico, a pessoa injustiçada, ela não gosta do toque físico. Ela não gosta que as pessoas ficam tocando nela enquanto está conversando, ela repele, né? E tá a sua característica principal, justifique-se o tempo todo, dificuldade em pedir ajuda, né?
busca isolar sentimentos, exige muito de si. E na alimentação, prefere alimentos salgados aos doces, gosta de tudo que é crocante, controla-se para não engordar. Ela tenta manter um controle, porque é rígida, né, consigo mesma. Então, aquele que sofre de injustiça, né, estimula sua ferida sendo excessivamente exigente em relação a si mesmo, só enxerga o que não foi feito, o erro cometido, tem dificuldade de enxergar os acertos, né? Então, quando a gente olha para essas 5 feridas, né, e quando nós não nos conhecemos, agimos de acordo com essas feridas, com a intenção de diminuir os impactos emocionais. E isso implica diretamente no cuidado com a saúde. E aí a gente entra num definhamento emocional que, consequente, gera um definhamento físico no nosso corpo, né? Porque as feridas emocionais estão ali gritando dentro de nós. Estão ali, e aí como você tem trabalhado com a medicina integrativa, Trotti, a medicina integrativa, ela lança um olhar importante para a pessoa, não para a doença, né? Para a pessoa e olhando os aspectos emocionais também, importantíssimo no processo de cura, de tratamento. E é impressionante isso tudo que você falou, né? Porque como que você vai, por exemplo, simplesmente falar para uma pessoa parar de beber, parar de fumar, parar de comer isso ou aquilo, se o problema vai muito além de simplesmente a pessoa chegar e querer tomar essa decisão, né? Você vê que tem um monte de coisas por trás. Então, assim, uma consulta de qualidade não dá para ser em pouco tempo. Não dá para você atender um cliente, um paciente com qualidade, aquelas consultas rápidas que o cara fala que está com pressão alta, tu passa um remédio para pressão e vai fazer exercício e está tudo certo. Ou então a pessoa chega lá, está com desânimo, está com uma irritação, a pessoa passa um ansiolítico, um antidepressivo que vai minimizar ali os sintomas da pessoa, mas não vai resolver nem um pouco o problema dela, né? Porque vai muito além. E muitas vezes as pessoas não vão chegar numa primeira consulta, nem na segunda, e expor essas questões todas que você falou. Isso vai um tempo. Exatamente. Isso necessita de uma intimidade, isso necessita da pessoa ter confiança, de uma liberdade de se abrir, colocar essas questões, né? Porque senão é aquilo que eu falei, vai tratar só o superficial, não está vendo o que está por baixo, né? Só está vendo a ponta do iceberg, não está vendo o que está por baixo da água, né? Exatamente. E aí a gente tem a questão, tanto a questão física, né, como você colocou, nós temos a questão emocional e nós temos a questão espiritual. Exatamente. Né? Porque quando a gente olha para o Salmo 32, versículo 3 a 5, é muito interessante. Diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha só que interessante, ele fala: enquanto eu escondi os meus pecados. Então, enquanto a gente se esconde, a gente vai mantendo o definhamento, né? Isso leva, aí, isso leva uma vida inteira, tá? Isso leva décadas, uma vida inteira de máscaras. Você coloca máscaras para você sobreviver a esse mundo. Uhum. Sobreviver às ameaças desse mundo, né? E a pessoa, muitas vezes, ela não se dá conta de que ela precisa ir mais fundo para tratar essas questões espirituais, emocionais, para que a parte física comece a dar frutos, a dar resultados de mudança de atitude, de mudança de mentalidade. Né? Exatamente. Aí a gente lança um olhar lá para Jesus, quando ele
Ele fala, né, lá em Mateus 11, 28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Do que você está cansado? Do que você está sobrecarregado? Desta ferida emocional? Qual ferida emocional você se identificou? Né? Qual ferida está lhe pesando? Né? Jesus faz o convite, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque a sobrecarga emocional vai gerando um desdobramento no físico também. Né? Não se trata só de físico e emocional, o espiritual também. Né? E aí a gente tem o texto, né, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, né, lá no capítulo 12, que fala, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é entrar num conformismo da minha ferida, é identificar e buscar um tratar, buscar a mudança de mente, né? Buscar esse autoconhecimento e buscar o conhecimento em Cristo, né? É buscar o conhecimento em Deus. Aí quando você vai ter a tua mente transformada, e à medida que você vai tendo a mente transformada, isto vai gerando desdobramentos de cura, tanto emocional quanto física. Então, e aí eu queria pegar esse gancho que você falou, que a gente sabe que tem todas essas questões emocionais por trás, e aí a importância das pessoas buscarem profissionais para auxiliar elas. Isso não é coisa de uma consulta, nem duas, isso aí é um acompanhamento, porque esses traumas, essas feridas não foram de uma hora para outra, são feridas que a pessoa carrega muitas vezes durante anos, décadas, e então isso não é uma consulta que você vai resolver o problema. Então tem que ter um acompanhamento de especialistas, da importância do psicólogo, do psicanalista, a importância do pastor, a importância de pessoas de Deus que vão ajudar, do ponto de vista profissional, essas pessoas a andar, a caminhar e a ajudar elas a mudar a sua mentalidade. Né? Exatamente. A gente precisa de ter o entendimento, né, dessa forma sistêmica de agregar pessoas que vai nos auxiliar, que vai olhar para nós, né, e nos ajudar a enxergar coisas que nós não vemos, porque a gente se esconde na ferida. E quando a gente trata essas feridas, a gente tem condições emocionais para dar passos mais sólidos, tanto para o espiritual, para o emocional e para o físico também, para um cuidado. Porque assim, se eu não estou bem emocionalmente e espiritualmente, por que eu vou cuidar do meu corpo? Não vejo sentido. Não tenho motivação para isso. Não tenho. É mais fácil eu estar entregue aos vícios, né? Porque é mais prazeroso para minha carne, é mais prazeroso, é viciante, né? Gera essa dependência, então se torna uma fuga, né? E aí quando você passa por um processo de autoconhecimento, ao mesmo tempo um processo de conhecer a Deus, né? É transformador na vida de qualquer pessoa. Exatamente. Eu coloquei algumas frases aqui, entrando nisso aí que você falou, eu coloquei assim algumas perguntas. Por que as pessoas, por exemplo, usam os medicamentos como muleta, né? É exatamente isso que você falou, são as fugas, né? Então, por exemplo, quando eu operei o meu joelho ano passado, o menisco, no primeiro dia eu já queria sair do hospital com a muleta. E eu queria ficar com aquela muleta lá um mês. E aí o fisioterapeuta, na época, o Vinícius, que estava me acompanhando, ele falou assim, não, você vai usar no máximo 1 ou 2 dias essa muleta aí e depois já vai largar ela. Mas por quê? Eu falei, não, mas aí eu vou sentir dor. Mas ele falou, não, mas você tem que botar esse pé para fazer fisioterapia, você tem que treinar. Se você não usar, aí você vai enferrujar, vai ficar duro, aí que você vai ter mais dificuldade. Então a gente quer sempre facilidades, a gente quer sempre coisas que vão tirar a nossa dor, né? Então, a muleta, muitas vezes os medicamentos são como muletas, as pessoas simplesmente se agarram aquilo como se fosse a resposta das suas angústias, não param para analisar o porquê que elas estão dependentes desses medicamentos.
né? Então, Assim também, Trote, assim também o açúcar, a gordura, o sal, a tudo comida são muletas para eu esconder minhas feridas emocionais. exatamente. E outra, eu sempre falo isso para os meus clientes: você não tem deficiência de Rivotril, você não tem deficiência de omeprazol, você não tem deficiência de rosuvastatina, você não tem deficiência de fluoxetina. São os medicamentos mais usados. As indústrias farmacêuticas, elas adoram, porque vende e elas lucram bilhões de dólares, né? Por quê? Com essas pessoas que simplesmente colocam isso como muleta. Para eles é uma maravilha. Ninguém tem interesse que você fique saudável, porque como é que eles vão vender os medicamentos deles? Né? E as pessoas entram nessa onda de ficar dependente dos medicamentos. Não que você tenha que agora, hoje, pegar e jogar fora os remédios. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que você tem que pensar assim, o que eu preciso fazer para que nos próximas semanas, nos próximos meses, talvez no ano que vem, eu não esteja mais dependente desse medicamento. E aí você faz o que você falou, muda a mentalidade. Ali, como falou no Romanos 12:2, mudar, não se conforme com esse mundo, mas transforma a sua mente, muda a mente, vira a chave, né? E aí, Uhum. eu sempre falo o seguinte, por exemplo, tudo bem que tem todas essas questões hormonais e tem todas essas questões emocionais, mas eu pergunto assim, eu falo assim, por exemplo, os jovens, é sério que o jovem acredita que o narguile, por exemplo, ou o vape não faz mal para a saúde? É sério que ele acredita profundamente nisso? É sério que ele vai se iludir, se enganar nesse ponto? É sério que ele acredita que continuar fumando tanto que ele fuma ou bebendo tanto que ele bebe não vai acontecer nada com a saúde dele? Porque aí existe a questão da nossa responsabilidade, das nossas decisões que a gente tem que tomar também, independente das feridas. Se você não quiser mudar, e é lógico que você tem que buscar em Deus, né? Porque essa força não vem de você, é de Deus, é de Cristo. Você tem que buscar nele essa força, ele é que vai te dar força para você lutar, né? Mas as pessoas Exatamente. não querem nem mudar, elas não têm essa atitude também de ter essa decisão de mudar a mente, Exatamente. né? Aquilo que nós vimos essa semana, né, Trote? A frase do John Eldridge, do livro lá, Coração Selvagem, que fala que tudo que é negado não pode ser curado. Exatamente. Ou seja, enquanto mantenho a negação, não tem como ser curado. Agora, à medida que eu olho, enxergo, né, e aceito, e aqui eu quero colocar que aceitação é diferente de concordar. Então eu aceito a situação, eu aceito que eu tenho essa ferida e vou buscar então a cura, né? Me expor, vou buscar o cuidado, né? Para que essa ferida emocional ela não impere mais sobre a minha vida e coordene as minhas ações e reações, me fazendo escravo de comportamentos e hábitos que vai definhando a minha saúde, né? Que vai me debilitando de forma progressiva, porque eu estou escravo emocionalmente. Né? Então, Exatamente. é importante a gente ter essa percepção. Tudo que é negado não pode ser curado. E eu queria pontuar também, para a gente já entrando na parte final aí, que já passou de uma hora, o assunto é tão gostoso que passa muito rápido, né? É Mas assim, verdade. eu queria colocar algumas partes finais aqui, depois você vai encerrar já, Wesley, já agradecendo aí o pessoal que está assistindo e os que vão assistir depois, né? Mas olha só, num congresso eu vi falando sobre o Congresso de Longevidade Internacional em São Paulo, que teve no final do ano passado. E o médico lá, um belga, o doutor Hertog, ele falou num estudo que mostra como que é o estilo de vida dos centenários, né? As pessoas centenárias, as pessoas que passam dos 100 anos de idade. Como que era a vida dessas pessoas, como que é a vida dessas pessoas, e eles entrevistaram essas pessoas, e o que ficou muito claro? Além dessas questões básicas de ter uma vida saudável no sentido de uma alimentação saudável, de não ter esses vícios de cigarro, de álcool, essas coisas todas, eles tinham uma vida espiritual muito fortalecida, de leitura diária da palavra, da Bíblia, de participar da missa todos os domingos, dos cultos dominicais, escolas dominicais, de momentos de oração com Deus
diariamente, jejum, né? Então, uma vida espiritual fortalecida, saudável. E isso foi um dos pontos mais impactantes que levaram essas pessoas a chegar a ter mais de 100 anos, né? E uma outra coisa também, um estudo que eu vi lá, que eu fiquei impressionado, é que a média expectativa de vida do brasileiro hoje, do brasileiro do ser humano hoje, gira em torno de 78 anos, hoje, em 2023. Gira em torno de 78 anos. Mas, dependendo do estilo de vida que você tem, você consegue aumentar essa expectativa de vida que pode chegar a 110 anos. Então, por exemplo, se você não bebe, você aumenta a sua expectativa de vida em 4 a 5 anos. Se você não fuma, mais 4 a 5 anos. Se você faz suplementação, aumenta mais 3, 4 anos. Se você faz terapia hormonal na hora certa, na dose certa, de forma correta, você aumenta a expectativa de vida em mais 4, 5 anos. Então, isso vai aumentando. Se você tem uma vida espiritual saudável, aumenta mais alguns anos. Se você controla muito bem o teu estresse, tem um sono adequado, aumenta mais alguns anos. Então, no final das contas, você poderia viver com qualidade até 110, 115 anos. Então, por que as pessoas morrem com 60, com 70, com 50? Se elas podem viver até 110 anos, isso é até bíblico, né? Que lá fala na palavra que a expectativa de vida é até os 120. Quer dizer, a palavra de Deus é tão clara e a ciência só vem comprovar o que a palavra de Deus já fala há muitos anos atrás, né? Não, com certeza, né, Trotti? A espiritualidade, né, o relacionamento transcendente, o relacionamento com Deus, né, ela traz para nós o exercício da fé, ela alimenta em nós a esperança, né, e isso é uma promessa bíblica também, a longevidade de vida. Né? Então, esse relacionamento com Deus, né, gera em nós essa esperança, uma motivação, algo a mais. Que quando você tira a espiritualidade, o relacionamento com Deus, você fica limitado somente aos mecanismos da terra, que eu trabalhar, eu comer, eu assim, acordar, dormir, você fica muito limitado, né, por um estilo de vida, né? E então é fundamental o exercício, a prática da espiritualidade. E à medida que você vai tendo um relacionamento de comunhão, de conversa, de diálogo, de escuta, de leitura e aprender verdades, aprender princípios, isso vai moldando, né, aquilo que pensamos, e aquilo que pensamos vai moldando aquilo que sentimos, né, e aquilo que sentimos vai moldando aquilo que agimos, né, as nossas ações. Então vai moldando. Então, se eu não tenho base, não tenho princípios, não tenho valores, né, você vai dando o que dá na cabeça, né? Cada um por si. Exatamente, fica muito vulnerável, A gente não tem, né? aí cada um faz as suas verdades, cria as suas verdades. Ou seja, nós não temos o nosso crescimento não é só assim, né? A gente vai crescendo assim, entendeu? Nós temos os nossos momentos de estresse, os nossos altos e baixos, as nossas vulnerabilidades, mas não é assim, né? É uma crescente, é um desenvolvimento, né? E aí onde que a gente tem o presente, a gente tem o privilégio da espiritualidade como algo que vai potencializar a nossa qualidade de vida. Exatamente. Eu vou colocar aqui 5 afirmações, não é nem perguntas agora, afirmações para os as pessoas que estão nos assistindo aí, para você pensar, refletir e tomar uma atitude na tua vida, né? Busque profissionais de saúde para te ajudar nesse processo, seja nós aqui da Medicina Integrativa, seja o Wesley como psicanalista e pastor, que pode ajudar nessas duas frentes, aí, emocional e espiritual, né? Mas busque ajuda, não tenta resolver por tua conta sozinho, não caminhe sozinho, que a chance de você errar é muito grande.
Busca as pessoas que vão saber te mostrar o caminho das pedras, o caminho que vai levar à tua cura total, espiritual, emocional, física, né? Nessa ordem, principalmente, né? Então eu vou falar 5 afirmações e já vou te passar a palavra para você já ir finalizando também, para a gente já despedir aí do pessoal e agradecer já a presença de todos aí. Então, olha só, pessoal, 5 afirmações aqui. Primeiro, seja intencional. Você é o agente transformador da sua vida e da vida da sua família. Terceiro, seja diferente. Não é porque todo mundo está bebendo que você vai beber. Não é porque todo mundo está fumando que eu vou fumar. A pessoa está fumando vape, vou fumar vape. O pessoal está comendo lá 10 pedaços de pizza, eu vou comer 10 pedaços de pizza. Né? Seja diferente. O diferente, às vezes, é o que está certo. Muitas vezes, aliás. Né? Quarto, seja obediente ao que é verdadeiro. Não fica querendo criar verdades, meias verdades. Né? Tem uma frase que fala lá que uma meia-verdade é uma completa mentira. As pessoas hoje vivem muito se agarrando a ideologias. Ideologias, muitas vezes, são malignas. Nós temos que nos agarrar na verdade, que é Cristo. Né? E, por último, veja as coisas aos olhos e à mente de Deus. Quando você começa a enxergar as coisas com os olhos de Deus, com a mente de Deus, tudo passa a fazer sentido e tudo se torna muito mais leve, né? É como o Cristo mesmo falou. Então, Wesley, era isso que eu queria passar aí. Eu quero já agora te passar para você já encerrando, agradecendo essa oportunidade de a gente estar fazendo essa live aí segunda vez e vamos fazer muitas outras ainda, se Deus quiser. Legal, obrigado pela oportunidade, Trote, grande amigo, grande irmão, e assim, obrigado a cada um que está acompanhando, e a gente pensou em fazer essa live aqui para poder abençoar a sua vida, né, e poder trazer assuntos importantes, né, e busque ajuda, não caminhe sozinho, cuide da sua saúde, presente de Deus, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim, é ter esse cuidado responsável. Tá? Então, use esse feriado aí para você poder repensar hábitos, comportamentos, né, e tudo aquilo que a gente pode compartilhar aqui. Obrigadão pela sua participação, sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Trote. Obrigado, pessoal. A gente agradece muito aí, vocês ficaram até o fim aí. Compartilha, a gente vai já colocar no Instagram e depois a gente vai postar no YouTube. Compartilha aí com seus amigos, familiares, divulguem aí essas informações preciosas, porque muita gente pode ser abençoada com essas informações aí e pode gerar mudanças, essa mudança que tanto essa pessoa precisa, né? Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, Wesley. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Até mais.